Olá, meu nome é Marcelo Soares, eu sou um dos sócios da consultoria Labone. A consultoria Labone ela é focada em melhoria contínua e gestão, e a gente gostaria de agradecer muito a possibilidade de participação para discutir esse tema tão importante que é o Lean Six Sigma. Então, nosso agradecimento forte ao Núcleo de Estudantes de Engenharia de Produção do Rio de Janeiro. Esse encontro ele tem dois momentos bem distintos. No primeiro momento, nós vamos discutir e mostrar para vocês como é que o Lean e o Six Sigma ajudam as empresas e principalmente ajudam profissionais e estudantes como vocês na trajetória profissional. E no segundo momento eu vou falar especificamente de quais são as origens dessas metodologias e o que elas querem dizer. E mais importante do que elas querem dizer, nós vamos mostrar para vocês os benefícios que se tem. Então acompanhem nos próximos minutos o material que nós preparamos para vocês. Então, Rogério, meu nome é Marcelo Soares, a gente trabalha com melhoria contínua há muito tempo. A gente tem o prazer de estar aqui com você, conversando. Você é nosso aluno já faz um tempo já. Você veio galgando as certificações. Deixa eu só deixar você se apresentar, porque aí eu continuo, Rogério. Então, meu nome é Rogério, como o professor já me apresentou, eu faço parte da UFRJ, que é um núcleo de estudantes de engenharia de produção do estado do Rio de Janeiro. Hoje estou representando o núcleo com um grande professor, Marcelo Soares, meu instrutor, desde do White Belt agora, né? Estamos chegando agora na fase final do Master Black Belt. Grande professor. Professor, a fala é toda do senhor. A gente agradece demais, viu, Rogério? E para nós é um prazer ver a evolução e o crescimento do aluno e do cliente nosso. A gente estava conversando antes de começar essa conversa nossa sobre o Lean Six Sigma. E uma coisa que as pessoas muitas vezes não enxergam, né, Rogério? É o valor que tem isso. Marcelo, com que propriedade você está falando isso? Eu estou falando com propriedade de quem começou a ver isso. Antes de 2000, eu comecei a trabalhar como Green Belt e fiz toda a jornada que o Rogério, que está aqui comigo, fez, chegando até Master Black Belt. O que isso ajudou na empresa onde eu trabalhava e principalmente para o profissional Marcelo Soares? Ajudou demais a enxergar coisas que a gente não via antes. Quando a gente fala em Lean Six Sigma e você conhece os conceitos, você começa a enxergar as coisas de um modo diferente. Você consegue olhar para atividades e principalmente para processos de uma maneira mais crítica. Por que isso? Porque antes você não tinha esses conceitos. A gente estava conversando agora 5 minutos atrás, né, Rogério? Você estava contando aquele caso, se você puder colocar aquele caso que você acabou de falar para mim, do transporte. Então, eu estava numa cidade aqui perto de Muriaé, entre Muriaé e Itapiruna, uma cidade, de Itapiruna, o nome é Raposo. E é uma cidade muito bonita, cidade turística, só que era pequena. O rapaz da confecção, eu estava no hotel, na entrada do hotel, olhando a paisagem. Aí eu reparei que chegou uma van lá adesivada, identificando a fábrica, e o rapaz recepcionando os idosos, né, porque a cidade turística é muito idoso lá, principalmente. E ele estava recepcionando os idosos para entrar dentro da van para poder visitar a fábrica e comprar pijama, porque lá é a cidade famosa em venda de pijama, confecção. Então rola um custo, né, do translado e a probabilidade da pessoa não comprar o produto é muito grande. Então, nesse caso, eu tenho muito desperdício e eu tenho um risco enorme também. Eu tenho um risco da não compra que você falou, mas eu tenho um risco de acidentes também e de responsabilidade sobre isso. E quando você começa a pensar, né, pensar sobre o Lean, por exemplo, o que tem valor para o cliente? Tem um exemplo que a gente coloca muito, que eu uso muito um exemplo de supermercado, mas hoje eu quero fazer diferente porque
eu tive o prazer de ir num banco, que eu tive que ir no banco pessoalmente, né, que roubaram meu cartão, eu tive que ir lá para cadastrar senha, esse tipo de coisa. Quem não foi, espero que tenha a oportunidade de ir lá. Mas o que eu quero falar é o seguinte, eu sou cliente e vou no banco para fazer uma renovação de cartão e pegar um cartão novo. Fila é um valor para mim? É claro que não. Valor para mim o que é? É chegar num banco, pegar o cartão e sair. Para fazer esse trabalho todo, se gasta quanto tempo em um processo que é otimizado, que não tem desperdício? Você gasta 10 minutos. Eu fiquei quase 2 horas no banco para fazer esse processo, 1h30 de fila, esperando a minha vez. Aí você começa a pensar, né, qual é a oportunidade que tem de ganhar em todos os processos. Isso a gente está falando da fila de um banco, mas isso se aplica também à padaria. O que não agrega valor na padaria que pode ser eliminado ou pode ser reduzido ao máximo? Isso é Lean. É fazer as coisas, né, o Rogério, de uma forma otimizada, com zero desperdício, ou chegando muito próximo a zero de desperdício. É pensar diferente. E aí, o outro lado da moeda é o Seis Sigma. A gente sempre escuta falar, né? Lean Six Sigma. O Seis Sigma é redução de variação. A variação, ela existe em qualquer processo do universo. E ela tem que ser controlada. Por quê? Porque a variação, se ela não for controlada, ela pode ser prejudicial. Quando a gente pega a temperatura do corpo, ela fica variando sem febre, sem nenhuma ocorrência, em torno de 36 graus de média. A partir do momento que você tem alguma causa especial, algo agindo, começa a ter febre, ou você começa a perder a consciência porque você está ficando gelado. O que eu estou querendo falar para você e para todo mundo que vai ouvir isso é que a variação ela precisa estar em um controle e dentro do que o cliente precisa. Então, nesse exato momento, se pegar o Rogério que está desse lado e eu que estou do outro, nós estamos bem, graças a Deus, os meus processos estão variando bem, estão variando, a temperatura do meu corpo está variando dentro de algo esperado. Do Rogério, que está muito bem, também. E aí, quando a gente fala dos dois, né, do Lean, do Seis Sigma, eu costumo brincar muito, né, que é a fome com a vontade de comer. É isso que as empresas procuram, principalmente o pessoal de engenharia, tem que entender que o que as empresas querem? As empresas querem resultados consistentes. Elas querem que os processos melhorem continuamente. E o Lean Six Sigma, que é uma das metodologias que se tem, encaixa muito bem nisso. Se a gente for ver as empresas que usam Lean Six Sigma, eu vou falar da primeira. Eu posso falar porque é importante vocês entenderem. Banco usa o Lean Six Sigma. Mas você está louco? O banco vai usar? Usa sim. Agora, pensem comigo. Se banco usa, é porque dá retorno. Aí você pode fazer outra pergunta assim, hospital usa? Usa. Os maiores hospitais de São Paulo usam o Lean Six Sigma. Se você pegar os hospitais de referência, estão usando. Olha o contraste que eu estou falando para vocês. Ó. As indústrias de manufatura usam o Lean Six Sigma, banco usa, área de saúde usa, área de varejo usa e daí por diante. Isso está cada vez mais num crescente. Agora, Professor, pois não, Rogério. desculpa professor. Como o senhor falou sobre o mercado, aí volta aquele comentário que eu fiz antes de a gente começar. Que uma rede de supermercado aqui na minha rua contratou um rapaz que ele estava formando engenharia de alimentos porque ele tinha um diferencial. Era Green Belt. Isso contou como diferencial para ele no processo seletivo dele. E as empresas têm pedido, né, Rogério? As empresas têm pedido cada vez mais formações. O Green, Black, Master são... Eu estava até brincando com o Rogério uns minutos atrás. Eu vou falar o que meu pai sempre falou para mim. Conhecimento não ocupa espaço. E esse é um bom conhecimento para vocês levarem na bagagem de vocês. E
E eu posso falar por experiência, porque eu comecei a trabalhar quando eu tinha uns 14, não, 13 anos e vim na minha carreira profissional. E o Lean Six Sigma, ele conseguiu fazer com que eu enxergasse coisas e eu tivesse oportunidades que muitas vezes eu não teria se não tivesse essa formação. Agora, voltando para o Lean Six Sigma, o que vocês têm que pensar é qual o maior proveito que eu tenho que tirar dessas formações. Isso pensar para a carreira que vocês vão trilhar. Porque independente da posição que vocês vão atuar nas empresas, ou nas universidades, ou em qualquer outro negócio, você vai ter desperdício e você vai ter variação. Se você não controlar os dois, você fecha o seu negócio, você fecha a sua empresa, você fecha a sua iniciativa. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, né, e eu estava explicando o que o engenheiro de produção faz, que tem muita gente que não sabe. Aí eu estava falando do desperdício, assim, olha, tem empresa que costuma ter um desperdício, 2, mas tem empresa que costuma ter os 8. Aí, nossa, se você não trabalhar os desperdícios, vai dar prejuízo e vai fechar a empresa. Vai trocar cebola praticamente. Claro, e é isso mesmo. E aí você começa a pensar do grande para o pequeno. Por exemplo, o grande, desperdício grande, espera. Em qualquer processo é um desperdício enorme. Eu ter que ficar 1h e 45 minutos num banco esperando para ser atendido é um desperdício enorme. Mas também é desperdício, por exemplo, é menor, mas é reuniões que nunca terminam. Então quem trabalha em empresa, ou quem vai trabalhar, muitas vezes tem reuniões desgovernadas. É aquela reunião que começa e você nunca sabe que hora que vai terminar. E eu tinha uma brincadeira que eu fazia quando eu trabalhava para empresa privada, que era contar quanto é que se perdia no tempo a mais que se ficava. A reunião era de 15 minutos, ficava 1h30. Pega esse tempo adicional, soma a hora de todo mundo que está, você vai ver o tanto de dinheiro que alguém está picando e jogando fora. Esse tipo de raciocínio que eu tenho muito orgulho de defender isso, porque a sua cabeça começa a mexer. Você começa a olhar as coisas de um modo mais positivo e principalmente um modo mais crítico de atuar nas coisas, né? Não, é isso mesmo. Isso eu falo no curso mesmo. E outra coisa, uma fala que o senhor fala no curso, né? E eu uso hoje, um dia, assim, em tudo, quando a gente está conversando, né? E o presidente da Motorola falou que o celular ia ser um bem que a gente não ia ficar sem. E hoje em dia a gente faz tudo pelo celular. Tudo. Até abrir uma conta no banco. É isso mesmo. Essas empresas visionárias, elas continuam no mercado e continuam sempre aprimorando os seus processos. Só que tem uma coisa muito mais importante que processo. E isso eu falo muito também, que são vocês. Né? São as pessoas que são chave para tudo dentro ou fora da empresa. Marcelo, explica esse negócio melhor aí. Para fazer qualquer melhoria no processo, eu preciso de pessoas. Para manter a melhoria que eu fiz, eu preciso de pessoas. A equação dentro de resultado são as pessoas, não tem jeito. Então eu tenho que treinar bem as pessoas, eu tenho que motivar bem as pessoas, eu tenho que ter um tratamento digno para as pessoas, eu tenho que preparar as pessoas, enfim, e tem todo um universo que eu tenho que cuidar. Por quê? Porque a pessoa ou as pessoas são ativos das empresas. E um ativo caro e extremamente importante. Por que eu falo caro? Porque se você olhar o tanto que o proprietário paga em um funcionário, é muito imposto, é muita coisa nesse país nosso. E tem toda a questão também de investimentos. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa, vou pegar o Rogério como exemplo. O Rogério está lá numa empresa, eu sou o chefe do Rogério. Oh, que honra, hein? Não, uma honra é nossa aqui, viu, Rogério? E aí
Fiz a avaliação do Rogério, traçamos um plano para o Rogério. Falei, Rogério, é importante esse treinamento aqui, XYZ, para que a gente alavanque resultados. Então, você vai fazer esse treinamento, nós vamos pagar para você aqui na empresa, e aí você já vai botar em prática, fazendo um projeto, aplicando o que você está aprendendo. Quem é que ganha nesse processo todo? É o Rogério e a empresa também. É uma simbiose funcionando muito bem. O Rogério vai se desenvolver, vai entregar resultado, a empresa vai ganhar resultados consistentes e mais ainda vai ter um funcionário, um ativo cada vez mais preparado. Tem uma coisa que eu queria falar, Rogério, só para a gente finalizar esse bate-papo aqui, que eu falo muito para os alunos e muitas vezes profissionais como eu estou com 50 anos, eu comecei a trabalhar com 13, que eu falei para vocês, trabalhei em muita empresa dentro e fora do país. O que eu tenho de diferente de vocês, alunos, ou de vocês, clientes? Primeiro, cabelo branco, segundo, idade. Ponto. Mas tem uma coisa muito importante que a gente tenta passar nos treinamentos para vocês, é a experiência. É para vocês contornarem os problemas e agirem de uma forma a não dar topada na pedra, a não ter falha em projetos. Cicatrizes que o senhor fala. Exatamente. Então, essa questão da cicatriz, é isso mesmo, Rogério. Tem uma amiga minha que está lá ela está no Chile, ela está na Johnson. É Johnson? Não, não, ela mudou. Ela está na Nestlé, no Chile. Eu falei com ela, chama Adriana, falei com ela recentemente, ela falou assim, Marcelo, está fazendo falta cicatriz aqui. Até eu conseguir entender o que ela está falando, quando ela era minha funcionária há muito tempo atrás, eu falava, ó, tem que ter cicatriz, né? Ou seja, experiência para passar para os outros, para alertar o pessoal a desviar de problemas, a pensar de modo diferente. Se você não tiver cicatriz, fica muito difícil esperar, né, alguma luz chegar. Então, o que eu queria deixar aqui, só para terminar com vocês, e principalmente com meu amigo Rogério, nós temos bastante experiência no mercado, bastante experiência nas empresas, e nos treinamentos a gente coloca o melhor do nosso saber, o que deu certo e o que é para evitar. E a gente fala muitas vezes, brincando assim, porque eu sou mineiro, mas você pode olhar lá, presta atenção no que eu falar, que no provérbio que eu falo, ou na brincadeira que eu falo, tem muito de conhecimento para vocês e não para nós. É a nossa vivência para agregar no dia a dia de vocês, tá, Rogério? Gente, aproveitando também, e falar o seguinte, o professor Marcelo Soares é um cara muito atencioso. Estou falando de experiência própria. Eu agarrei em duas situações. Eu agarrei no Greenbelt, foi a fase analisar do Greenbelt, e no Master Black Belt, na fase melhorar ou analisar. Acho que na fase analisar também. A gente fez uma chamada de vídeo, eu e o professor Marcelo, e ele sanou todas as minhas dúvidas para poder eu passar nessa fase. Então, assim, eu falo assim, experiência própria. O professor Marcelo, ele ensina, ele pega na mão da gente e vai até o fim. A gente agradece demais, viu, Rogério, porque a gente acredita nisso, né? A gente acredita no que a gente faz e principalmente a gente acredita em vocês e no potencial que vocês têm. Vocês têm toda uma vida aí, uma trilha de sucesso para seguir, tá, Rogério? Tá, pessoal, em nome da NUERP e no meu nome também, gostaria de agradecer essa atenção que o senhor deu hoje pra gente. Uma horinha na agenda do seu corrida aí. Muito obrigado, tá? Eu adorei bater esse papo com o senhor mais uma vez. Muito obrigado, hein, professor? A gente que agradece e ficamos disponíveis, viu, Rogério? Sempre que quiser, é só a gente acertar as agendas. Para nós vai ser um prazer, tá? Muito obrigado, professor. Um abraço, Rogério. Agora nós vamos falar um pouco dos conceitos atrás do Lean Six Sigma para dar uma noção de qual é a abrangência e de qual é o potencial dessas duas metodologias. Quando a gente fala de Lean, nós estamos falando de desperdícios. E o desperdício está muito ligado ao cliente, ao que o cliente percebe como valor. E é interessante que o Lean pode ser aplicado em qualquer
atividade dentro ou fora de empresas e organizações. Vou pegar um exemplo para mostrar para vocês. Tem a questão do banco. Esses dias eu precisei ir no banco e eu fiquei 1h30 esperando na fila. Quando eu fui atendido, eu levei 10 minutos para resolver o que eu precisava. Essa 1h30 que eu fiquei na fila, para eu como cliente, não serviu para nada. É um puro desperdício e não tem valor nenhum. É só para você ver o que é um desperdício dentro de uma atividade tão corriqueira quanto ir ao banco. Mas Marcelo, eu não vou no banco. Então vamos falar da padaria, aquela fila da padaria. Quando você entra na padaria, tem fila para pedir o pão, tem fila para pagar o que você tiver que pagar. E se você pedir frios, esse tipo de coisa, é outra fila. Então a gente está falando de diversas filas que, para você como cliente, não serve para nada, é um desperdício do seu tempo e do seu dinheiro. Isso é não valor agregado para o cliente. Esse tipo de atividade não serve para nada. O Lean tem na sua fundação o princípio de eliminar desperdícios. Mas se não for possível eliminar, você tem que reduzir ao máximo possível o desperdício daquela atividade. O que eu ganho com isso? Eu melhoro a produtividade, eu melhoro a eficiência e com isso custos também. Marcelo, você está falando que se reduzir a fila do banco, o cliente vai ficar mais satisfeito? Claro que vai. Ninguém gosta de ir num banco e ficar 1h30 para ser atendido e gastar 10 minutos para resolver o problema. Nesse exemplo que a gente está passando para vocês, a hora que eu tenho 1h30 versus 10 minutos para ser atendido, valor agregado que importa para o cliente são só esses 10 minutos. A outra parte aqui, 1h30, é desperdício total, não tem valor nenhum, nem para mim como cliente e aposto que nem para você também. O Lean teve a sua origem na Toyota. A Toyota tem um modo interessante de trabalhar com Lean, porque o Lean não é algo que você faz num dia e no outro dia esquece. É bem diferente disso. O Lean, ele é algo, no dia a dia, ele vai sendo melhorado. Então ele acaba sendo incorporado na cultura da empresa. Eu começo aqui um trabalho de Lean, de implantação do Lean e uso do Lean, e isso vai seguindo e eu vou melhorando os processos a cada dia aplicando os conceitos para que eu sempre tenha essa progressão, eu sempre vá melhorando as atividades dia após dia. Esse é o conceito do Lean. E quando a gente fala em Lean, não dá para deixar de falar de Taiichi Ohno, que foi quem desenvolveu todos esses conceitos. Mas ele desenvolveu porque queria fazer algo diferente? Sim, ele desenvolveu para que a Toyota tivesse capacidade de uma entrega mais rápida, com menos custo e mais qualidade. Tanto é que foi um choque para a indústria naquela época. A gente está falando da indústria automobilística e é bem conhecido a visita ou visitas de concorrentes para entender o que a Toyota estava fazendo de tão diferente para entregar com custo menor, com mais qualidade, com muito mais agilidade do que as outras empresas do mercado daquela época. Mas o ponto crucial do Lean é o cliente. Então o cliente, tudo tem que girar em torno dessa figura. Ele determina o que tem e o que não tem, que a gente conversou agora há pouco, mas agora a gente vai falar em mais detalhes, que é um valor. O que é valor para o cliente? O que não estiver dentro dessa seara de valor é o que a gente fala é o desperdício. E o desperdício eu tenho que ou eliminar ou reduzir ao máximo na atividade que está sendo analisada. Outra questão do cliente é que eu tenho clientes de diferentes setores. Então vamos imaginar que eu tenho aqui uma empresa, eu vou desenhar para você ver. Tem uma empresa aqui. Essa empresa ela tem
dentro dela o setor 1, 2 e 3, mas essa empresa tem também regulamentações do governo, então ela tem uma relação com o governo e ela tem os clientes finais que ela atende. E a pergunta é, quem são os clientes? Vamos ver os clientes que essa empresa tem. Internamente, o que acontece? Ela tem os clientes internos, nesse desenho o departamento 2 é cliente do departamento 1 e o 3 é cliente do departamento 2. Mas ela tem também os clientes externos que ela atende. E tem relação com o governo para atender regras, para atender normas, para pagar impostos, para estar adequada ao que o governo define. Então vejam que eu tenho uma relação de cliente aqui, eu tenho outra aqui que eu estou pintando de amarelo e tenho relações de cliente-fornecedor dentro da empresa. Marcelo, tudo isso precisa ter essa visão do que agrega valor? Sim, o cliente ele tem que ser atendido, independentemente se ele é um cliente interno ou se ele é um cliente final ou algum outro órgão do governo. Mas Marcelo, é só ir lá e coletar a voz do cliente, está feito? Não, não é assim não. Eu costumo, nos treinamentos que a gente faz e nos encontros que a gente tem, eu costumo brincar um pouquinho. Vou fazer uma analogia para você. Eu sou casado há muito tempo. E uma vez, essa história eu conto bastante, porque é importante você entender como é que é a voz do cliente para a gente discutir. Uma vez eu estava chegando de Atlanta, eu trabalhava numa empresa e viajava muito para Atlanta. E eu fiquei em Atlanta 3 meses. Quando eu voltei, minha esposa me deu lá uma boa recepção, me deu uns beijinhos, não sei o quê, e falou assim para mim, meu bem, amanhã você tem que reservar um tempo para a gente ir no shopping comprar roupa para você. Eu falei, eu fiquei 3 meses fora, uma viagem de 14 horas de avião. Estou cansado, por que ela está querendo que eu vá no outro dia para comprar roupa no shopping? Aí eu perguntei para ela, bem, mas o que é isso? Eu acabei de chegar. Ela falou, não, bem, é que suas roupas estão apertadinhas. E ela muito gentil, muito doce, falou assim, ó, mas a gente vai lá e resolve isso. O que ela estava falando? Minha esposa é minha cliente principal. Vamos traduzir a voz dela. O que ela falou para mim? Falou assim, ó, Marcelo, precisamos trocar de roupa porque você está gordo. Essa é a tradução da voz do meu cliente. E o tá gordo significa que precisa perder 30 quilos. Esse peso aí foi ela que determinou. Então eu já sei o que está acontecendo. Eu consegui escutar a voz do meu cliente e traduzir em algo que é importante para ele. Brincadeiras à parte, a hora que a gente vai para a empresa é a mesma coisa. Quando eu vou conversar com o cliente, eu tenho que ter muito claro o que ele está falando e principalmente o que ele está querendo dizer. Mas Marcelo, você está louco? Está falando e querendo dizer? São duas coisas completamente diferentes. Muitas vezes o que ele fala não é o que o corpo dele está traduzindo e vice-versa. Então, voz do cliente é muito importante e ele determina o que? O que tem valor, é o que ele está disposto a pagar, o que ele também não está disposto a pagar. Marcelo, dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou mudar. Normalmente eu dou um exemplo da compra do shampoo. Eu vou falar agora da padaria porque eu estive lá minutos atrás. Quando eu vou na padaria, o que importa para mim é que tem valor para uma pessoa como eu é o pão, obviamente, que eu vou comprar com qualidade e também o preço. Então, cliente como eu, ele enxerga só esses 2 itens como itens que agregam valor. Esses 2 itens estão ligados a valor para o cliente. É o que a gente chama de VA e VA, valor agregado. O que tiver fora disso aqui na padaria, eu não quero nem saber. Vamos pegar 2 outros exemplos. A quantidade de farinha que eles têm lá no estoque deles da padaria e todo o trabalho de arrumação que eles ficam fazendo de prateleira, colocando produto, limpando o produto.
Na minha visão, é não valor agregado. Isso não agrega nada para um cliente como eu. É desse item que a gente está falando. Agora, quando a gente fala de itens como o pessoal que fica no caixa, o pessoal da limpeza, o gerente e os funcionários, o que é isso? Nesse caso, é o que a gente chama de BNVA. Significa que não agrega valor nenhum para o cliente, mas é importante para o negócio, ou seja, para a padaria funcionar adequadamente. Marcelo, quer dizer que para você como cliente, o que realmente importa é o que você colocou aqui em cima, quando se fala de uma padaria, é o resto, o que o negócio tem que fazer, o que o dono da padaria tem que fazer. Ele tem que eliminar ou reduzir o não valor agregado ao máximo que ele puder, e o BNVA também, ou ele elimina ou ele reduz, porque o cliente não enxerga valor nisso. Levando para dentro de empresas, é a mesma coisa. Às vezes o pessoal fica bravo que a gente fala assim, ó, cai aqui no BNVA, área de qualidade, área de compras, comercial, não agrega valor nenhum. A empresa decidiu que ia ter essa área lá, mas para o cliente, ele quer um produto de qualidade, no tempo certo e dentro do custo que ele negociou. Se tiver área de qualidade ou não, pouco importa para o cliente. Mas é interessante, falando do Lean, que o Lean tem 8 desperdícios. Esses desperdícios, a Toyota prega 7 e tem um que é subentendido, que é o desperdício de pessoas. É por isso que a gente fala 8 no total. O que a gente fez? A gente trouxe esses desperdícios olhando para um outro lado que tem aplicado o Lean fortemente, que é a área de saúde. Então, quando eu olho a área de saúde, eu consigo aplicar os mesmos princípios. Você lembra que eu falei que eu consigo aplicar o Lean Six Sigma em qualquer atividade, dentro ou fora de empresas? Esse é um caso. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para você essas 8 leis do desperdício. A primeira delas é o transporte, movimentação de mercadoria dentro das dependências da empresa ou do local onde ele está estocado, é um desperdício. Quando a gente olha a área de saúde, eu tive recentemente em São Paulo, num hospital, que ele era um hospital de 10 andares, e para fazer um exame, a gente estava no primeiro andar, tinha que ir no 8º andar fazer um exame, depois que terminasse, tinha que ir para o quarto para pegar alguns resultados e formulários e depois voltar no 1 novamente. Essa movimentação é um desperdício de transporte, de movimentação que acontece em hospitais. O mesmo vale para remédios. Uma vez eu estava acompanhando minha mãe no hospital e eu precisava pegar o remédio que eles prescreveram antes de sair com ela. Então o hospital ia fornecer esse medicamento, eu tive que andar uns 8 minutos até achar o departamento para pegar esse medicamento. Essa movimentação que o cliente está tendo é também voltada a um desperdício de transporte. Quando a gente fala de retrabalho, é eu ter que fazer uma atividade ou um produto mais de uma vez. Significa que você não fez certo da primeira vez. Olhando para hospitais, o que eu tenho? Eu tenho receita errada, remédio errado, problema com medicamento. Quer ver um problema comum lá? O soro. A moça vai lá, a enfermeira, e ajusta o gotejamento. Aí o que acontece? O paciente olha, vê que ou está caindo muito, ou em alguns casos está demorando muito para cair, vai lá, chama a enfermeira realmente vê e precisa de um outro ajuste. O que é esse ajuste? É retrabalho, porque não fez certo da primeira vez. A gente tem também espera. Espera eu acredito que seja o grande vilão em hospitais. Você tem espera para tudo. Nesse hospital que eu fui com meu pai de 10 andares, tem espera para entrar, espera para registrar, espera para fazer o exame, espera para pegar o resultado do exame, aí você vai para fazer outro
tipo de análise ou exame, é outra fila. Quer dizer, é um tempo de espera para o cliente assustador e que não agrega valor nenhum. Pelo contrário, eu vou dizer para vocês, até piora o estado do cliente. Você imagina um cliente que não está bem, em vez de falar cliente, vamos falar paciente. Imagina um paciente que não está bem e ele é obrigado a ficar se locomovendo e esperando, muitas vezes por horas, para ser atendido. Isso vai piorar muito a situação dele. E a gente vê isso, inclusive, para triagem, esse aspecto de triagem, não só em hospitais, mas em clínicas também. Quando a gente fala de defeitos, eu tenho um monte de exemplos quando eu falo da área de saúde. Eu tenho seringa com problema, soro com problema de vazamento que a gente comentou agora há pouco, medicamento que está aberto, medicamento que está com algum problema, equipamento defeituoso. Então eu tenho um mundo de defeitos que podem e devem ser eliminados de uma vez só. Processamento de dados desnecessários. Na área de saúde, eles só faltam pedir o exame de DNA. Eu não sei por que pede tanta informação para um cliente. Por que eu estou falando isso para você? Porque, primeiro, eles não precisam pedir esse tanto de informação. Segundo, essa informação jamais em tempo algum no universo será trabalhada. E tem mais um item que ajuda nesse problema como um todo. Você imagina o cenário. Você está com um paciente que não está bem, você está acompanhando seu paciente. Eu tive que acompanhar meu pai nesse hospital que eu estou falando. Eu saí do Vale do Paraíba, fui para São Paulo. Só aí já é um desgaste, porque daqui em São Paulo nós levamos 4 horas para chegar. Chegamos lá, eu fui fazer a ficha cadastral. E o que aconteceu? O meu sangue começou a ferver. Por que meu sangue começou a ferver? Porque era tanta coisa para preencher que chegou uma hora que eu falei para a moça aqui. Você falou, mas para que tanta informação? Vocês não vão fazer nada com isso. Então vejam, além do paciente perder tempo, o nível de irritação dele sobe exponencialmente. Isso é bom para o hospital? E bom para o cliente? É claro que não. Isso é um desperdício enorme que você tem. Mas tem aqui um campeão. Esse aqui eu faço questão de falar. Tem um médico. Ele é até bom. Mas eu falei para ele, dei até meu cartão para ele, o cartão da nossa empresa, porque ele precisa de uma consultoria. A vida nossa funciona assim. Só para te explicar. Quando a gente é jovem, é criança, os pais cuidam da gente. Chega uma certa idade que a gente cuida dos pais. Se você tiver esse privilégio que eu estou tendo, você vai entender isso. Então hoje eu cuido dos meus pais. Graças a Deus eu tenho meu pai e minha mãe vivos. E eu estava com minha mãe num otorrino e ele pediu uma bateria de exames. Acho que uns 10, 15 exames. Aí nós chegamos com um calhamaço assim, de informação. Essa informação tinha sido enviada para ele pelo laboratório por e-mail, porque eles têm acesso, estava tudo com ele lá no computador dele. Ele pegou esse monte de exame, começou a ler e transcrever para uma folhinha que ele tinha. Uma folhinha é uma cartolina desse tamanho assim, ó, que a gente usava isso aí. Eu usava isso aí na segunda série do primário. E ele começou a transcrever o que estava no exame, que era a mesma coisa que estava no e-mail dele, para essa fichinha encardida. Aí eu falei assim para ele, a hora que deu 10 minutos, eu falei, não, doutor, pera aí um pouquinho. Não vamos ficar esperando o senhor transcrever tudo aqui para o senhor atender e falar o que está acontecendo. Isso o senhor faz depois, entrega para a secretária, enfim, né? O que eu estou querendo colocar para você é que as pessoas muitas vezes não enxergam o que é um valor para o cliente e não conseguem ver o que o cliente precisa. Quando a gente fala de pessoas, é um desperdício muito grande. Dentro de organizações e hospitais isso ocorre em larga escala e tem resultados também. Você tem na recepção 10 pessoas para atender pacientes. Você poderia usar tranquilamente 2 pessoas. Mas você tem também problemas crônicos. Pessoas desmotivadas, subutilizadas. É isso que se trata esse desperdício. Você não usar e não valorizar o capital humano. O excesso de produção é o penúltimo
dos desperdícios. E aqui a gente tem algo acontecendo, até vou mudar a cor aqui, que tem até assustado a gente um pouco em alguns momentos, excesso de exame. Você vai lá no médico para ver um detalhezinho e você tem que fazer trocentos exames, a gente fica até meio perdido com isso. Procedimentos administrativos burocráticos e o último aqui é entrega de remédios à amostra. Também virou uma febre isso. É um excesso de coisas que o cliente não pediu. Eu, como cliente, não pedi amostra de remédio. Eu nem gosto de pegar. Estou falando do Marcelo como cliente ou como paciente, melhor dizendo. Estoque. O estoque, se ele não for bem dimensionado, ele é um problema seríssimo. E na área de saúde também é remédio vencido, muito equipamento e remédio no estoque. Eu tenho muito além do que eu preciso. Então o que nós vimos aqui? Até vou voltar. Nós vimos que eu tenho vários desperdícios e eles são conhecidos como transporte, retrabalho, espera, defeitos, processamento desnecessário, pessoas, excesso de produção e estoque. São os 8 grandes desperdícios que a gente enxerga e a sua missão e a missão de qualquer empresa é eliminar ou reduzir. A primeira parte, então, dessa equação nós já vimos. O que é o Lean? Agora, o Seis Sigma, o que é isso? O Seis Sigma começou com a Motorola em 86, a Motorola ganhou um prêmio, e a GE ela se destacou muito nesse segmento de aplicação do Seis Sigma. Seis Sigma é reduzir variação. Marcelo, explica um pouquinho para mim o que é variação. Vou explicar usando um exemplo que a gente gosta muito. Eu tenho aqui a temperatura do corpo. A temperatura ela fica em média 36 graus. Mas o que acontece? Ao longo do dia, dos minutos, dos segundos e milissegundos, a sua temperatura fica fazendo isso aqui do corpo. Se você medir a cada 10 minutos, por exemplo, ela fica nessa flutuação, uma variação conhecida ou esperada. Essa variação ocorre para a temperatura do seu corpo e ocorre para todos os processos que existem no universo. Então eu tenho que ter essa variação controlada. Por quê? Porque a partir do momento que ela começa a sair do controle, vamos pegar esse exemplo aqui, o que está havendo? Eu posso estar começando a ter, nesse caso, uma gripe ou alguma doença. Por quê? Porque a variação começou a sair do controle. Marcelo, você está falando que a variação ela tem que estar sob controle e atender o que o cliente precisa? Por exemplo, vamos pegar o exemplo lá do hospital mesmo. Eu quero ser atendido para fazer a ficha, esse tempo de ser atendido e fazer a ficha, eu quero ser atendido em 10 minutos. Então, não quero que passe de 10 minutos. É uma variação que eu tenho. Eu aceito de 1 a 10 minutos de variação. Esse é o tempo esperado para que eu seja atendido. Se passar disso, para mim já não está me atendendo. Essa variação já não me interessa. E o Seis Sigma tem a característica de ter 3,4 defeitos em 1 milhão de peças, serviços ou produtos produzidos. Olha só o que eu estou falando. A empresa produziu 1 milhão de bicicletas e tem 3,4 defeitos. É desafiador? É. É possível? Muito mais do que isso. Por quê? Porque tem empresas que fazem isso com maestria. A indústria farmacêutica é muito mais do que Seis Sigma. Pousos e decolagens de avião também é mais do que Seis Sigma. Significa que em 1 milhão de pousos e decolagens eu tenho menos do que 3,4 defeitos acontecendo. Então qual é o resultado esperado? Na verdade o que se quer é que o Lean e o Six Sigma trabalhem juntos. Eu vou usar o Lean para eliminar desperdícios ou reduzi-los ao máximo, e eu uso o Seis Sigma para reduzir variação nos processos. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho uma maior satisfação dos clientes e mais resultados. E algo muito importante aqui, eu tenho
um desenvolvimento das pessoas e dos profissionais. Por que eu estou falando isso? Porque quem começa a enveredar por esse mundo do Lean Six Sigma, começa a desenvolver capacidades e começa a enxergar as coisas de um modo diferente. Então a nossa sugestão para você é: trabalhe com o Lean e trabalhe com o Six Sigma. Os dois têm que andar juntos para maximizar os resultados. Sempre olhando o que o cliente precisa e sempre cuidando muito da parte humana dos negócios. Desenvolvimento do profissional, desenvolvimento das pessoas, usar o máximo capital intelectual das pessoas, a capacidade que as pessoas têm. E quais são os benefícios que eu tenho de usar o Lean Six Sigma? Tem vários. Tem desenvolvimento profissional, tem obtenção de resultados, tem redução de acidentes, tem melhoria no moral das organizações, tem aumento de eficiência, produtividade, aumento da satisfação do cliente e assim por diante. Os ganhos são muitos, tanto para o cliente quanto para a empresa e principalmente para as pessoas envolvidas nesse tipo de processo. O que a gente queria mostrar agora para você é qual é a evolução do Lean Six Sigma. Dê uma olhadinha no que eu estou mostrando aqui agora. Olhe essas empresas e a evolução e principalmente a diversidade de empresas que se tem usando o Lean Six Sigma. E a pergunta que eu vou fazer para você é: você acha que eles usam porque está na moda? Vocês acham que eles usam porque é bonitinho? Por que vocês acham que banco usa o Lean Six Sigma? Banco tem estrutura voltada para melhoria contínua. Porque dá resultado. E de resultado consistente. Aqui são só alguns exemplos de empresas, nós temos mais para te mostrar. Quando a gente bate o olho numa informação que eu estou mostrando, eu tenho desde indústria de refrigerante, indústria alimentícia, eu tenho automobilística, eu tenho um mundo de empresas trabalhando com o Lean Six Sigma. Tem a GE, não poderia ficar de fora, mas tem bancos também. Tem a Syngenta aqui embaixo, que trabalha com defensivos agrícolas, indústria farmacêutica. Eu tenho um leque muito grande de empresas e uma diversidade muito grande de ramo de atividades. E por que isso? Porque é algo que comprovadamente dá resultado, mas é muito mais do que um método ou uma metodologia. É uma cultura, é uma forma de se fazer as coisas. Com isso a gente encerra o que a gente tinha preparado para hoje. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.